A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Começa mais uma edição do Painel aqui pela TV Erechim. Lembrando que esse programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, dando sequência então na área política, nós estamos ouvindo os mais diferentes partidos políticos aqui de Erechim, criados, enfim, que existem no município de Erechim com vistas às eleições de outubro próximo. É evidente que falta ainda um bom tempo, aí nós temos até 15, 16, se eu não me engano, de agosto para definição da nominata, mas nós estamos ouvindo os partidos, porque também a gente não vai, só porque está um pouco distante, a gente não vai fechar os olhos, porque a gente sabe que a política já começa... Na verdade, a política nunca para, ela está sempre acontecendo, né? Aos verdadeiros partidos, grandes partidos, eles nunca fecham a porta do escritório e vão para casa, vão fazer outra coisa. O pessoal está sempre conversando aí. Esse é o caso também do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui em Erechim. Para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui a visita do seu presidente, o vereador Alderi Oldra, né? E também do vereador Lucas Farina, que segundo algumas informações, depois ele vai confirmar, eu tenho lido aí que até o momento é o pré-candidato. Não sei se se tem mais nomes aí, enfim, mas o pré, como o nome já diz, né, nada está definido, tudo pode, é que nem no futebol, né, tudo pode mudar. Quem assistiu recentemente aí o jogo Paraná e Fluminense da Bahia, sabe sobre o que eu estou falando. O Fluminense da Bahia vencia por 2-1, se eu não me engano, até os 40 minutos do segundo tempo, e o empate ainda lhe classificava. Se eu não me engano, por 2-0. E em 4 minutos, praticamente 5, o Paraná fez 3 gols. Então foi uma coisa assim absurda. Presidente, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Odi, e as pessoas que acompanham através da TV Erechim, o programa Painel. É sempre uma satisfação poder conversar com a comunidade, colocar as nossas propostas e um pouco do cenário que nós estamos vivendo hoje em Erechim e no país. Vereador Lucas, também uma alegria contar com a sua participação aqui. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a quem está nos acompanhando através da TV Erechim, programa Painel. Já agradecemos de imediato, hoje, pelo convite, por nós poder estarmos aqui. E tem quem vai nos acompanhar também através da internet, sei que depois o programa vai ser apresentado também pela internet, então nossa alegria de poder estar aqui, como bem disse aqui, já cumprimentando nosso presidente do partido, o vereador Oldra, agradecendo também a parceria de sempre, a nossa alegria de poder estar aqui conversando com a comunidade que vai nos assistir. Bom, eu queria desfazer uma dúvida antes de mais nada, porque para o Alderi deve estar já cansado de explicar, enfim, mas como nós vamos atingir um grande público, eu gostaria de lhe oferecer a oportunidade, até para a gente saber. Havia a informação de que o senhor estaria saindo de Erechim para ocupar um cargo, para trabalhar em Lages, enfim. Como é que ficou essa situação? O senhor está em Lages e Erechim ou só em Erechim? Eu estou em Lages já há 60 dias, iniciei minhas atividades lá, no colégio, e ao mesmo tempo em Erechim também, porque eu tenho um mandato esse ano ainda, né? E em respeito aos meus eleitores, à comunidade de Erechim, a gente mantém o nosso gabinete a serviço da comunidade e os meus serviços também, porque hoje a comunicação ela é instantânea, imediata, as redes sociais nos ajudam bastante nisso, a gente continua atendendo as pessoas aqui de Erechim a todo momento,
sempre que houver necessidade. E o gabinete que está à disposição todo o tempo aí para também atender através das nossas assessoras. Mas estou sim nesse novo desafio, mas vou finalizar participando em alguns momentos de atividades aqui, mas também oferecendo a oportunidade aos nossos vereadores suplentes, porque eles participaram de uma eleição, são suplentes e legalmente eles têm esse direito também de estar assumindo em caso da ausência dos vereadores titulares. Então é uma oportunidade deles também estarem assumindo e apresentando suas propostas e ajudando naquilo que for preciso e necessário para a comunidade de Erechim. Então a gente está num novo desafio, sim, mas uma das questões que é certa, né, que eu não estarei mais concorrendo esse ano, né? Então eu não sou mais candidato, não serei mais candidato, nem a vereador, nem majoritário. O nosso pré-candidato na majoritária é o vereador Lucas, e temos uma nominata aí importante de nomes, né, novos nomes que estão surgindo na política, até para renovar um pouco essa questão, que é muito importante também para o partido e para as pessoas que estarão também sendo beneficiadas depois através dos trabalhos desenvolvidos pelos vereadores. Sem querer se meter muito na sua vida particular, é uma escola pública, uma escola particular que o senhor está... É uma escola das Irmãs da Divina Providência, filantrópica. Inclusive nós temos lá dos 1.400 e poucos alunos, 400 e poucos atendidos através de bolsas de 150%. Então também um trabalho importante que você faz com muitas famílias lá, estudantes que precisam, né, desse auxílio. Por isso também de ter aceito esse desafio, por ser uma instituição das Irmãs da Divina Providência, filantrópica, e que tem feito um trabalho lá importante, né, para a comunidade de Lages. Só para encerrar essa parte, o senhor, claro que tudo pode mudar, mas nesse momento o senhor está cogitando em fixar a residência lá depois de 2021? Sim, a partir de 2021, sim, isso já é definitivo, porque também é uma decisão e não terá volta, né? A questão de não estar concorrendo, e por isso mesmo a partir de 2021, a residência fixa lá em Lages. Nesse momento ainda a minha família se encontra aqui, a minha esposa, meu filho, eles permanecem em Erechim, inclusive meu filho estudando em escola pública, no Colégio Aidê, de onde ele já estudava. Então a ideia também é ele concluir seus estudos aqui. Por isso também dessa nossa relação e da nossa ligação com Erechim e de nós estarmos contribuindo na medida do possível ainda no Poder Legislativo e também para aquilo que a comunidade tiver de demandas aí que a gente possa estar auxiliando. Quem é que vai herdar os votos do vereador Outro? Olha, todos os candidatos aí, de preferência do nosso partido, né, terão a possibilidade aí de estar colhendo esses frutos, né, até para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais, né, o nosso time aí na bancada, na Câmara de Vereadores. É evidente que os votos não vão para 1, para 2, apenas para 3, né, vai pulverizar aí, né, mas que deve ter partidários seus já de olho, ainda mais porque esse ano as eleições a vereador, né, não tem mais aquela questão da coligação, então o pessoal vai ser dentro do seu próprio partido que vão em busca do seu nicho. Vereador Lucas, o senhor é o pré-candidato, então como é que foi? Isso aí partiu de um consenso do partido, de uma decisão, de uma reunião, como é que chegou? Como é que o senhor está realmente disposto? Então, Odi, na verdade a gente já tem uma caminhada aí de história de vida, de participação, envolvimento em vários espaços da sociedade, especialmente no trabalho de relação com a comunidade, desde a época a família, no caso, tem uma participação, mas eu particularmente também tenho uma caminhada que inicia lá na Pastoral da Juventude, desde muito cedo, envolvimento com o Sindicato da Agricultura Familiar, depois no espaço político também, na própria igreja, como música, como participação. E dentro da política, então, já estou no 3º mandato como vereador. Então, em 2008 foi o meu primeiro ano eleitoral, assim dizendo, né, que eu concorri pela primeira vez. Fiquei suplente à época, mas como nós ganhamos o governo, eu acabei assumindo o mandato. Então, praticamente foi mandato cheio na época e por isso a gente considera o 3º mandato que a gente está já vivenciando aqui. E a gente teve a oportunidade também de concorrer a deputado estadual, né, agora em 2020,
2018, e isso também foi nos credenciando e nos colocando dentro do partido como uma das figuras. Como o vereador Oldra, nosso presidente, já colocava aqui, nós temos muitas pessoas que têm esta condição, que têm esta capacidade, que podem ser candidatos, mas o partido fez uma discussão e a gente se colocou à disposição do partido, então a gente está como pré-candidato do partido, sim. O partido, a princípio, tem esta indicação no meu nome como um dos nomes, então, pré-candidato, mas também para a gente construir, né, aqui o vereador presidente de Oldra pode também nos ajudar, mas construir uma proposta que seja condizente com a realidade de Erechim. Então, a gente está conversando com outros partidos, porque o que a gente tem defendido muito, e você comentava antes, né, Odi, sobre a questão da política ser permanente. De fato, a política ela é permanente na vida da gente, não necessariamente partidária, mas a gente vive a política diariamente, queira a gente ou não. Cada movimento que a gente faz, se a gente tiver esta compreensão, é um movimento político. Em casa, na nossa família, na escola, na sociedade, enfim. Então, é política. E nós estamos, então, conversando com outros partidos para que a gente possa construir, de fato, um plano de ação, um programa de ação para Erechim, que ele possa ser muito mais do que nomes, mas sim um projeto de crescimento para Erechim, que é polo regional, e nesse sentido, inclusive, buscando as alternativas para Erechim voltar a crescer, se desenvolver. E como eu disse, né, quando a gente fala é dentro daquilo que a gente também defende, daqueles que se aproximam com nós, e por isso a gente está fazendo então essa rodada de conversa com outros partidos, pensando não só na próxima eleição, porque geralmente a gente já discute pensando na próxima eleição. Nós queremos discutir a próxima geração, os próximos anos, né, com propostas, com projetos, com iniciativas que venham fazer de fato isso acontecer. Eu já entrevistei pré-candidatos aqui que realizaram um evento de lançamento de pré-candidatura. O PT fez ao que me consta, acho que não, né? Não, na verdade, nós fizemos um encontro do partido, então, onde que a princípio se tirou esta indicação e nós ainda estamos, então, aguardando esta discussão, porque nós acreditamos que é necessário que ela aconteça com os demais partidos ou com aqueles que se aproximam daquilo que a gente pensa, para daí sim a gente tomar uma decisão mais precisa sobre um pré-lançamento, um lançamento de campanha. Então, nós não fizemos um ato em si ainda, sim, mas fizemos uma indicação no encontro que o partido teve, e até o presidente pode colocar, dentro de um processo que nós estamos construindo já há um bom tempo, especialmente do ano passado para cá, internamente, para que a gente possa, de fato, garantir que a gente tenha, né, nomes à disposição para estar na majoritária, mas também uma boa nominata de candidatos a vereador e vereadoras, né, inclusive com o processo de formação que a gente tem constituído aí no último período. Nós estamos conversando então hoje aqui com o Lucas Farina, que é vereador pelo PT, pré-candidato do PT à Prefeitura de Erechim, e Alderi Oldra, que é o presidente do PT. Qual é a realidade do partido hoje, então, com vistas às eleições? Tem conversado com outros partidos? O pré-candidato disse que sim, mas essas conversações se dão em que percentual? Assim, é toda semana, é todo dia, é coisa de ocasião, ou como é que é? A gente acaba convivendo, né, com os colegas que fazem parte de partidos, que são vereadores, a gente acaba dialogando. Começa pela Câmara, então. Começa por aí de uma forma mais informal. Porque vocês estão juntos. Justo, então de uma forma mais informal a gente acaba conversando, discutindo, apresentando propostas, tentando também perceber quais os colegas vereadores que se aproximam mais daquilo que nós pensamos e defendemos como projeto, né, de governo, enfim. Mas também tivemos vários momentos de uma forma mais formal, sistematizada, né, em reuniões com os diferentes partidos. E essa conversa ela é importante também, e ela é salutar porque ali também a gente acaba, porque não é simplesmente para formar uma coligação, uma aliança, sem levar em consideração as propostas, né? Então a gente procura apresentar e conhecer também, né, o que o nosso partido tem para apresentar como proposta de projeto para a cidade, para o município, seja nas diferentes áreas, né? Por exemplo, pega da educação. O que o partido pensa em relação à educação? Em relação à habitação, à casa própria, que a gente for ver orçamento participativo,
própria questão da saúde, do desenvolvimento, da geração de emprego, que é uma questão que hoje também angustia as pessoas. O que o partido pensa sobre isso e também ouvir o que os outros partidos pensam sobre esses pontos, que eles são importantes, fundamentais na vida das pessoas, na vida de uma comunidade, na vida do município, e não é diferente no estado e no país. Então a gente procura conversar, dialogar, procurar também ter esse discernimento de perceber, bom, com quais partidos a gente pode estar junto, né? E aí, porque senão depois o processo ele não vai acontecer talvez da forma como a comunidade espera. Quando as pessoas não apresentam, não pensam da mesma forma, defendendo projetos na mesma linha, depois acaba sendo um governo talvez de muitas brigas e de muitas complicações. Então é nesse sentido, né, que a gente procura dialogar então com os diferentes partidos, procurar ver aqueles que se aproximam mais da linha ideológica e daquilo que a gente pensa para o bem da cidade de Erechim, do município de Erechim, e aí ir afunilando, né, e vendo com quais que a gente possa estar aprofundando mais o debate e construindo essas alianças, essas políticas então de construção, aonde a gente possa estar somando aí para buscar então um espaço como governo. E aquilo que o Lucas falava que é importante, né? A questão dos nossos candidatos a vereadores. Não é apenas nós termos nomes para concorrer, mas prepará-los, né? Então a gente tem uma série de reuniões formativas, já realizamos 2, vamos para a terceira já, né? São 6 reuniões que a gente está fazendo agora de formações, onde a gente está municiando, fazendo o trabalho para que esses candidatos a vereadores, independente de serem eleitos ou não, caso a gente esteja no governo, que eles possam ser nomes importantes no governo para desenvolver funções. Nomes novos ou que já participaram de outras eleições? Alguns que participaram e muitos novos nomes surgindo, né? E aí é importante que tenha essa formação para que a gente possa estar depois tendo bons quadros, né, no governo, caso a gente chegue a estar conquistando o espaço no governo. E daí essa é uma das preocupações que nós temos, da formação política, da formação para que essas pessoas possam depois desenvolver um bom trabalho, porque não é apenas ganhar governo, ter os cargos no governo e ter as pessoas lá, e muitas vezes não é o perfil daquela função que está desenvolvendo. A gente percebe hoje muito, em algumas situações, que a gente percebe que tem pessoas que estão fora daquilo que, de repente, poderiam estar correspondendo de uma forma mais positiva, né? Dentro daquilo que é a formação da pessoa, dentro daquilo que é o perfil, as características, para poder fazer um bom trabalho para a comunidade de Erechim. O PT pretende, digamos, se coligar para a prefeitura e para a vice com partidos que ele tá tem uma afinidade, né? Mas em termos locais, ou isso segue, digamos, uma espécie de um espelho do que ocorre, vamos tomar como exemplo, em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu li há poucos dias agora, né, que o ex-governador Olívio Dutra ele dizia que na chapa de esquerda, né, a vice tem que ser do PT, numa chapa com Manuela Dávila, que estaria liderando as pesquisas, enfim. Ou está aberto a todos os outros partidos? Claro, me permite, hoje quem está nos acompanhando, o presidente Oldra, nós temos uma diretriz nacional que estabelece minimamente quais são os critérios de debate para a escolha, mas também há este entendimento de que cada município tem sua realidade. Talvez o que acontece em Porto Alegre não é o mesmo que acontece aqui em Erechim, no sentido de relação, ou aproximado disso, ou perto disso. Mas também temos esta disposição do partido em discutir a realidade local. Tanto que aqui na região Alto Uruguai, se a gente pegar, em vários municípios a gente tem realidades totalmente diferentes em municípios, né, vizinhos, né? Então o partido tem trabalhado alguns critérios, tem alguns que de fato é muito difícil acontecer uma coligação, mas tem diversos partidos assim que minimamente a gente dialoga, né, propostas semelhantes, possibilidades, enfim, que aqui em Erechim a gente está fazendo, e acho que nesse sentido. E como eu disse antes, nós estamos discutindo desde o ano passado, então, propostas, programas, nós temos as setoriais do partido, né, que o presidente já colocava aqui,
Então, da educação, da segurança, da agricultura, da, enfim, habitação, assistência social, poderíamos aqui, a saúde é um tema que a gente tem olhado com muito carinho, a própria questão do desenvolvimento econômico, né, a questão de geração de emprego, a gente até às vezes se pergunta, mas como é que o município pode interferir? Nós compreendemos que o município tem toda a condição, sim, de interferir, de colaborar, de ajudar nesse processo da questão da geração de emprego e renda, né, com medidas, com políticas públicas, com iniciativas que venham, então, incentivar aqueles que estão aqui na cidade, especialmente quem já está aqui, buscando outras alternativas de fora, mas garantindo que a gente possa gerar emprego e renda, com isenção, com, enfim, botando em prática os distritos industriais, porque eu acho que isso é um tema importante e fundamental, e por isso que o partido tem dialogado nas setoriais para apresentar em cada área uma proposta, então juntar elas e para dialogar com os demais partidos para a gente então chegar no entendimento de uma proposta que de fato seja a proposta legal e interessante aqui para construir uma cidade melhor. Acho que nesse sentido aqui a gente tem trabalhado bastante. Como eu disse, podemos ter diferentes coligações em vários municípios aqui da região, do estado e por que não dizer do país. Desculpe, mas em termos a coisa se misturou tanto que hoje é complicado se dizer que a ideologia, né, realmente vai ditar. Desde 2008, o PT tem tido assim, uma convivência muito estreita com o MDB. Né? Só que uma das lideranças, que foi o prefeito Paulo Polis, trocou o PT pelo MDB. Como é que estão as relações com o MDB hoje? Não, nós temos uma relação muito estreita na Câmara de Vereadores, né, que são onde nós temos o grupo dos 9 vereadores, que lá em 2016 sentou, conversou, traçou um pouquinho as estratégias para os 4 anos, porque quando existe um governo é importante que o legislativo ele tenha maioria, não no sentido de travar, mas no sentido de auxiliar o executivo a ser melhor. Então, nesse sentido, nós constituímos um grupo dos 9, inclusive com o MDB junto, né? E a gente conseguiu, em muitas ocasiões, melhorar muitos dos projetos que chegaram até o Legislativo e, em algumas situações, até propor, né, projetos, iniciativas, né, para que o Executivo pudesse estar desenvolvendo algumas ações para a comunidade. Então, nesse sentido, a gente tem uma relação próxima em Erechim, até porque fomos governo 8 anos, né, independente da mudança do prefeito. O MDB já era governo, na época era vice, né, no caso do Polis, e a gente acabou sendo governo por 8 anos junto com o MDB. E acredito eu aqui, né, com toda humildade e reconhecendo que nós tivemos erros também, mas tivemos muitos resultados positivos, significativos para a comunidade de Erechim, naquilo que se refere a políticas públicas, né, que vinham ao encontro dos interesses da sociedade e do município de Erechim, no caso específico. Então a nossa relação ela é boa, assim também como com os outros vereadores, né? Mesmo que de repente nas posições lá a gente possa estar defendendo projetos, ideias diferentes, o respeito ele nunca deixa de acontecer, mas sempre pensando no bem da cidade, do município de Erechim. E aquilo que você fala, né, hoje, realmente as ideologias hoje, a questão ideológica, hoje ela se confunde muito. Por outro lado, a gente tem que ter muito presente a questão do projeto, né? Então nós temos muito presente que nós defendemos um projeto e esse projeto ele vem ao encontro da maioria da população, no caso de Erechim. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo deste programa, recebendo prazerosamente hoje aqui Alderi Oldra, que é o presidente do PT, Lucas Farina, que é o pré-candidato do PT à Prefeitura de Erechim este ano, e é um vereador já de 3 mandatos aí. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje aqui, falando sobre política, já sobre as eleições de 2020, em outubro.
Hoje, ouvindo as lideranças do PT sobre seus projetos, enfim, sobre como é que está o andamento do processo eleitoral dentro do partido, na visão do partido, o Lucas Farina teve a oportunidade de sentar na cadeira do prefeito e exercer o cargo por um determinado período. Vamos recordar um pouquinho isso, quando é que foi, por quanto tempo foi? Então, na verdade, foi em 2013, né, no episódio da eleição 2012-2013, onde tivemos a cassação da chapa, então, na época polisiana, que estava em recurso. Então, eu fui eleito presidente da Câmara no dia 1º de janeiro, então, de 2013, e automaticamente, então, fui empossado prefeito interino por 48 dias. Então, nós estávamos já num processo de eleição extraordinária, mas na decisão judicial, então, determinou o retorno do ex-prefeito Polis, da vice-prefeita Ana de Oliveira ao cargo, então, de prefeito e vice. Então, foram 48 dias que a gente teve a oportunidade de estar, sim, assumindo o papel de prefeito aqui, que é uma satisfação, né? A gente sabe que Erechim hoje é uma grande cidade, uma bela cidade, ótima cidade para a gente trabalhar, crescer, se desenvolver em todas as áreas e tal, e por isso a gente ficou muito feliz pela oportunidade de estar assumindo como prefeito. Mas, como eu sempre digo, a gente está aí para desempenhar o papel, estamos no cargo, né? Não é como estou vereador, e estamos à disposição, claro, do partido na construção que está se fazendo, então, para a gente poder então, construir as candidaturas agora para a próxima eleição que está chegando no mês de outubro. Então, nesse sentido, que a gente também coloca o nosso trabalho, né, à disposição do partido, mas também da sociedade, como uma forma também de ajudar a construir. Conseguiu perceber bem a diferença entre o peso de ser prefeito e vereador? Ou não tenho dúvida, né? Muda muito? Aqui nós estamos, na verdade, falando do mandatário da cidade, que tem a responsabilidade de puxar à frente, claro, não resolver tudo sozinho, tanto que a gente sempre trabalha com a ideia de ter equipe, ter secretários, mas é quem dá a linha, tem que puxar, tem que chamar, tem que, né, junto com a equipe, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E como eu disse, hoje Erechim já tem mais de 100 mil habitantes, aí as demandas são permanentes, as necessidades que a comunidade, as pessoas têm em cada bairro, em cada área, então tem que estar sempre muito atento, tem que ser dinâmico, tem que então dialogar de forma permanente com as diferentes opiniões, com as diferentes ideias. Isso a gente aprendeu muito, assim, desde muito cedo, na questão familiar, né, do respeito, do diálogo e tal, mas especialmente na política a gente tem que saber, né, conversar e compreender as diferentes formas de pensamento. Caso contrário, fica difícil, inclusive, para você exercer o teu papel, o teu trabalho, né, a tua função de forma qualificada. E acho que nesse sentido a gente tem procurado, e é um aprendizado permanente, né, reconhecendo, como o vereador Older dizia, sempre também os problemas e as falhas que a gente tem. E essas talvez de vez em quando também servem para a gente aprender e melhorar o nosso trabalho no dia a dia. Que não são exclusivas de absolutamente ninguém, né? Esses equívocos aí de bater pênalti no gol ou fora, pertencem a todos nós. Presidente, que avaliação o senhor faz à distância, olhando, o senhor que é vereador, o senhor que já esteve lá no poder, da atual administração Schmidt e Lando? Bem. Está satisfeito? É muito diferente do que o senhor tinha projetado, digamos, numa eventual volta do PT? Eu acho que o Erechim tem condições de ser melhor. Eu acho que talvez falte um pouco de ousadia, de mais determinação no governo. E aí eu falo, não é do prefeito em si, né? O próprio vice-prefeito, que tem que estar aí para somar e não apenas para... Né, não vi muita ação nesse sentido. E secretários, né? Acho que os secretários, eles são aqueles que fazem lá na ponta realmente a coisa acontecer. E se o prefeito não tiver aí bem assessorado de um bom grupo de secretários que acreditem, que realmente se coloquem a serviço, né, da comunidade,
é mais difícil as coisas acontecer. Eu tenho observado algumas situações que deixaram a desejar hoje. Eu acho que não é apenas uma avaliação minha, pessoal, eu acho que é da maioria da população de Erechim. Eu vou citar aqui um caso, por exemplo, da educação. Né? Eu fui secretário de Educação há 4 anos e a gente acompanha os dados, né? E aí tem que falar, né, pelos números. Não é simplesmente você verbalizar algo sem ter a comprovação. Nos últimos 3 anos, enquanto eu estive na Secretaria, 2014, 15 e 16, na educação infantil, apenas falando de vagas, que é o que está mais angustiando as pessoas hoje, nesse momento inclusive. O que nós mais recebemos na Câmara de Vereadores são reclamações em relação aos atendimentos de criança e educação infantil. Mesmo que agora tivemos a inauguração de uma escola, né, na última sexta-feira, lá no bairro Copas Verdes, enfim, ali no Novo Horizonte, Copas Verdes, nessa região. Mesmo assim, a gente está tendo muita demanda, muitas pessoas perguntando e questionando e revoltados com a falta de possibilidades de atendimento. Nesses 3 anos que eu estava falando para ti, dos últimos 3 anos de governo como secretário, nós aumentamos 1.225 crianças foram atendidas em 3 anos, numa média de mais de 400 crianças por ano, além daquelas que já estavam. Nesses 3 anos de governo, o governo atual, 2017, 18, 19, nós tivemos apenas 220. Novas. Ou seja, metade daquilo que era trabalhado num ano. Ou seja, 20% daquilo que se fazia em atendimentos de criança e educação infantil. Isso é preocupante, isso é um dado que nos preocupa, por quê? Porque a educação infantil, além de estar no Plano Nacional de Educação, que você tem que atender, mesmo que diga lá que até 2024 é 50% de 0 a 3 anos, também é certo de que quem já atende 50 vai ter que sempre aumentar, tem que ser progressivo, tem que ser uma ascensão, não pode parar, estagnar ou reduzir os atendimentos. E isso é preocupante, por quê? Porque se você tem as crianças desde cedo na escola, a expectativa de que o ensino fundamental daqueles estudantes, daquelas crianças que passaram por uma escola de educação infantil, a qualidade, o desenvolvimento, os resultados, eles são melhores, eles são positivos. Então você acaba investindo no desenvolvimento daquelas crianças e, por consequência, do próprio município. E está provado que os municípios que mais investem em atendimento de educação infantil melhoram seu índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. E são essas questões que daqui um pouco a Secretaria de Educação tem que entender. Não pode ver atendimento de crianças em escolas de educação infantil como um gasto, como um custo, mas como um investimento. Eu tenho ouvido por várias vezes, né, a Secretaria de Educação falar, né, que é um gasto, que é um custo, e aí me preocupa um pouquinho nesse sentido. Então eu acho que o governo ele podia ser mais ousado. Eu acho que ele podia ter um pouquinho, ele teria que agir com maior preocupação em relação àquilo que hoje angustia as pessoas, né? E aí a gente pode citar, estava falando antes, né? Além da educação, nós temos a questão, por exemplo, da casa própria, da habitação. Praticamente parou. Eu sei, né, hoje a gente tem que considerar aqui também que nós temos um cenário nacional complicado. E aqui, né, é importante fazer um parênteses, né? Que na época dos governos tão questionados, né, tão falados do PT, né, que ainda se fala, muitos falam hoje, mas a gente está observando hoje, a maioria das pessoas já estão se dando conta de que naquelas épocas, mesmo por tudo que foi dito e por tudo que foi criado pelas mídias, pelas fake news, e isso não é novidade para ninguém, tem inclusive uma comissão no Senado e no Congresso sobre isso, que está provando que houve as fake news, inclusive nas eleições, né? E que a gente observa que, infelizmente, os municípios estão tendo dificuldades de atender bem as pessoas nas políticas públicas. Por quê? Porque o governo federal também não está fazendo sua parte. Está cortando investimentos lá atrás, quando houve a saída da presidente Dilma, já com o próprio Temer, depois agora com o novo presidente Bolsonaro, tem percebido que houve um congelamento de investimentos e isso acaba refletindo nos municípios hoje. E nós falávamos aqui há 4, 5, 6 anos atrás que, por tabela, quem sofre, quando as políticas nacionais, elas são lá, as leis são aprovadas, e que a gente não se dá conta, muitas vezes fica aplaudindo o deputado, o senador, porque é do meu partido,
mas que está aferrando com o município, a gente já alertava lá atrás. E hoje nós estamos sentindo dificuldade dos pequenos municípios, inclusive prestar seus serviços, né, em função dessa renúncia de receitas. Não é nem renúncia, é corte de receitas, né, que os municípios estão tendo agora. Se for pegar na educação, no próprio Fundeb agora, né, foi aumentado a questão que os municípios têm que cumprir aqueles 12%, né, para os professores, só que os municípios estão tendo dificuldades porque estão tendo problemas. Por quê? Porque se você não tem o desenvolvimento no município, por mais pequeno que ele seja, ele não vai gerar aquilo que o vereador Lucas falava antes. O município também pode motivar, sim, por que não, a construção civil, né, para que daí você tenha mais gente trabalhando, tenha salário sendo pago, o comércio movimentado, porque as pessoas podem comprar no comércio. E o que a gente está observando hoje é uma redução, é o estado mínimo, e aí é uma falta de recursos que não estão chegando nos municípios, e isso acaba afetando por tabela toda a população e todo o nosso comércio, a indústria, os serviços, enfim, todo mundo perde com isso. Lucas Farina, que avaliação o senhor faz da área da saúde no município de Erechim? O prefeito Luiz Francisco Schmidt sempre disse que se ele tivesse R$1 para investir, seria na saúde, 2 na saúde, 3 na saúde. Como é que o senhor vê? Então, hoje, se tu permitir, antes de falar especificamente do tema da saúde, seguindo um pouco a lógica aqui do que o vereador Oldra, nosso presidente do partido, já colocava, nós estivemos numa proposta de campanha diferente em 2016, não esta que está ali. Então, a gente se tornou vereador de oposição a partir de 2017, mas sempre com muita responsabilidade. Isso a gente deixa sempre muito claro para a comunidade e para aqueles que a gente tem a oportunidade de conversar. Por que eu digo isso? Porque a nossa responsabilidade a partir de eleito, de assumir a função como vereador, ela vai além do que a nossa disposição. Nós estamos lá representando a comunidade, não só os nossos eleitores, de certa forma, mas a sociedade de forma geral. Então, sempre com muita responsabilidade a gente faz oposição, inclusive ajudando quando possível, com proposições, com alterações de lei, né, propostas de mudança de lei e tal, para que, de fato, as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E quando tu fala como você avalia a saúde ou como você avalia o governo, nós temos que, embora às vezes seja um pouco complicado, mas a gente tem que olhar para a campanha eleitoral. E aí tem os compromissos que foram colocados na mesa durante o período eleitoral. E dentro dos compromissos, de fato, estava a questão da redução do IPTU, a reforma administrativa, a questão da saúde, de que se tivesse 1 centavo, R$1 ou R$2, seria colocado na saúde, a própria questão da participação popular, do orçamento participativo, que ele continuaria em forma de orçamento público, era o nome, e o que a gente percebe, de fato, é que muito pouco disso saiu do papel. Por várias questões, o vereador Oldra já colocava aqui, né, sobre as questões, a equipe, enfim, então a disposição de se fazer, mas se tu olhar o IPTU, não reduziu, o compromisso era reduzir. A questão da reforma administrativa, a não ser algumas questões pontuais, não aconteceu. A questão da saúde, por mais que tenham tentado dizer por aí que tem muito recurso na saúde sendo colocado, o que a gente percebe no dia a dia não é isso. As reclamações são constantes. Alguns dias eu mesmo estive visitando a Secretaria de Saúde, embora se está tentando fazer agora uma força-tarefa para resolver, mas só na questão do oftalmo eram mais de 2.000 pessoas na fila. Só na questão do oftalmo, sem falar na questão da cardiologia e outros temas. E para mim, depois podemos até continuar, mas um dos temas de fato que a gente tem questionado é esse tema da relação do poder público do executivo com a comunidade. Falta muito, está muito distante, tu não consegue chegar onde tu tem que chegar. Mas quem sabe depois no próximo bloco a gente pode... O senhor fala assim em comunicação, em presença efetiva? De todas as formas, na minha compreensão. Na comunicação, mas também na relação. As pessoas não sabem aonde encontrar o secretário, onde encontrar o chefe da equipe, onde encontrar o próprio prefeito. E a prefeitura, quando digo prefeitura, o governo, as pessoas do governo, muito distante da comunidade, quando eu digo na relação, na atividade, no encontro, na organização, na ação,
não se encontra o governo nas atividades quando a gente vai, a não ser atividades específicas. Sim, mas cada secretário tem uma sala, o prefeito tem o gabinete. Mas vou te dizer, a dificuldade é grande. O senhor recebe essas reclamações, essas percepções que o senhor faz, né, no seu gabinete, lá na Câmara, ou pelas andanças que o senhor faz também? Muito no ou gabinete, ambos? mas ambos, porque também nas andanças, como você bem disse, né, nas Sim. atividades que a gente participa, nos encontros, nos Circulando. eventos, circulando, né, no meio da sociedade, aqui da comunidade, a gente também recebe muito essa reclamação de que as pessoas não conseguem chegar até o executivo, até o poder público. E isso é complicado, porque a nossa compreensão, e a gente sempre defendeu isso, e uma das propostas que a gente trabalha muito sempre, é o orçamento participativo, mas não só o orçamento participativo na forma, né, que eu digo assim, de ouvir as pessoas, mas na forma também de que a gente possa construir as alternativas para a sociedade. O orçamento participativo foram mais de 500 obras, com seus questionamentos que podem acontecer, né, porque isso é natural dentro de uma gestão, mas foram mais de 500 obras executadas em vários bairros da cidade, nas comunidades do interior. E é uma alternativa e uma possibilidade que as pessoas têm de, bom, se mesmo que a obra prioritária não for a que foi decidida, mas é um espaço que inclusive a comunidade tem de conversar com o secretário, com a equipe, com o prefeito, se encontrar, de dialogar, levantar. Tem demandas que inclusive nem fazem parte do orçamento participativo, mas que é a oportunidade que elas têm de apresentar. Então, a gente tem olhado muito para isso, o tal do orçamento público não saiu do papel. Antes era orçamento participativo, a proposta era ser orçamento público, mas isto, de fato, as comunidades têm nos relatado que, infelizmente, não tiveram mais esta oportunidade de dialogar com o executivo através dessa ferramenta. Tá. Então, o senhor entende que houve uma extinção desse relacionamento, dessa... Acredito que sim, pelo que a gente tem dessa acompanhado. Possibilidade de se conversar mais. O senhor acha que nesse ano, por ser eleitoral, pode voltar isso? Talvez se amplie um pouco essa disposição. Falando em termos de Brasil, que normalmente essas coisas acontecem muito. Acredito que sim, que isso se amplie durante este ano, mas é uma pena. Mas, como o vereador Oldra dizia anteriormente, é a comunidade que vai fazer essa análise durante o período eleitoral, né? Quem está com uma proposta melhor para a cidade para o próximo período. Eu vou relembrar uma frase que o prefeito Luiz Francisco Schmidt disse aqui, que ficou meio estremecido com umas perguntas que foram feitas e tal, mas no fim ele bateu e disse, então no fim nós vamos ver, no fim do entendido do mandato, enfim, quando chegar, vamos comparar, vamos ver quem é que fez, quem é que não fez. E sobre essa questão dos distritos industriais, quantos distritos industriais Erechim realmente tem? Porque, vou dizer bem francamente, né, eu ouvi de alguns colegas lá atrás, bem lá atrás, quando 2010, 2000, sei lá, ou até depois, que Erechim tinha mais de um distrito, no dizer de alguns, tinha 4, 3, né, e hoje nós estamos... Parece que o antigo distrito ainda está por ser efetivamente concluído e tem um aqui na saída para Concórdia aí que também está... O que houve, será? Então, na verdade, se tu pegar, né, Odi, na Você questão... olha para esse lado aí muito? Sim. Aquilo que a gente falava, dentro do nosso planejamento, do nosso debate de construção de um plano de governo, entre os pontos principais está o tema, sim, da geração de emprego e renda, né, que é fundamental, o vereador Oldra comentava, né, as pessoas sem emprego, entendeu? Isso, além da questão da qualidade de vida das pessoas, mas isso também tem muito a ver com a economia do município, do país, do estado e tal. Então a gente tem olhado muito para isso. E a questão que tu comenta dos distritos industriais, os mais antigos, que é isso que tu dizia, as etapas, que eram 4, a quarta etapa até hoje está com problemas. Lá Eu entendi mal, não eram 4 distritos, 4 etapas. É o distrito que foi, então, constituído em 4 etapas. A quarta etapa do distrito lá, existente já há muitos anos, até hoje não está bem resolvida. Por quê? Por alguns problemas, inclusive, de planejamento.
né? Na relação, então, na época, quando se constituiu, era para atender demandas, então, de grandes empresas, enfim, e que depois se autorizou construir loteamentos encostados. Então, a questão da poluição, da questão ambiental, acabou interferindo, porque tem pessoas que estão morando hoje encostado do distrito da Etapa 4ª. No Distrito Norte, então, que é o que vai ali para Concórdia, na administração que a gente fazia parte, a administração anterior, se entregou praticamente pronto, faltavam alguns detalhes, mas talvez a decisão tomada pela atual administração, da forma de como se fazer então a distribuição deste espaço, no nosso entendimento, não é o melhor. Não que a gente torce contra, mas já conversamos com o secretário, já fizemos apontamentos várias vezes de que, pelo momento que a gente vive, as dificuldades que as empresas vivenciaram nos últimos anos aqui, da questão da economia, da crise, ficou muito complicado para essas empresas, então, se instalar nesse novo distrito da forma como ele foi, então, como se apresentou aqui pela atual administração. Vamos ao último intervalo e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, retomando o nosso painel de hoje, Lucas Farina, vereador, pré-candidato do PT à Prefeitura de Erechim, Alderi Oldra, presidente do partido, também vereador aqui em Erechim. Com vistas às eleições, então, assim, como é que vocês projetam? Porque se houve o lançamento de pré-candidaturas, e Erechim tem um histórico aí de, no máximo, em tempos mais recentes, nos últimos 40 anos, eu acho, que eu acompanho, 4 candidatos no máximo, 3, 4, né? E os senhores acham que nós vamos ficar por esse número aí mesmo? Porque hoje esses dias, o próprio prefeito aí, ele dizia, olha, nós temos 13 pré-candidatos. A gente sabe que nem todo mundo... Eu li até um artigo há poucos dias do Alcides Stumpf, que a frigideira é grande, né? Talvez hoje, pelo fato de não existir mais aquela questão da coligação proporcional, né, para os vereadores, sim, os partidos, eles meio que estão pensando em lançar as suas candidaturas majoritárias até para fortalecer e tentar eleger os vereadores. Mas eu penso que lá no final mesmo, eu não sei se sobra aí, nós vamos ter 3, 4 talvez candidaturas no máximo. Eu penso que não mais do que isso, né? Mas é um pouquinho do jogo político, né? Acho que os partidos fazem, muitos deles também lançam para negociar, para marcar terreno, território, enfim, para ter mais espaço talvez nas próprias alianças. Mas creio que não teremos não muitos nomes lá no final para concorrer, até porque é um processo difícil, complexo, né? E exige uma organização partidária. Nós temos alguns partidos menores aí, que os maiores já têm suas dificuldades, eu imagino que os menores também tenham as suas, e talvez numa dimensão maior. Por isso que talvez nos 45 lá do segundo tempo, a gente fica aí talvez com 3 candidaturas. Minha opinião, né? Sim, a gente não pode... Hoje nós teríamos, sei lá, 7, 8, 9, 10 nomes dispostos a... Né? Mas, de repente, com o andar como os democratas lá nos Estados Unidos, começaram não sei com quantos, então, por enquanto, acho que com 3 ou 4 ainda. Né? O que o pré-candidato Lucas pensa? O PT pretende, digamos assim, se possível, pleitear uma cabeça de chapa ou está aberto a... Não, nós estamos colocando o nome à disposição como pré-candidato a prefeito, mas como lembrava anteriormente, né, Odi, nós estamos dispostos a dialogar sobre uma proposta para Erechim. E nós temos a compreensão que o PT pode contribuir muito nisso, pela experiência, por já ter estado na prefeitura, por ter bons nomes para candidato a vereadora, pensando um programa para Erechim, né, dentro de todas as áreas que eu citava aqui.
a própria questão da saúde, temos muitas pessoas que participam, se envolvem, dialogam, na questão da agricultura, bom, em todas as áreas nós temos pessoas que se dispõem, que já trabalharam em algum espaço relacionado, então, a essa área, e por isso nós entendemos que a gente pode contribuir sim, construir uma proposta, um plano, pensando sim, como eu disse, na próxima geração e não na próxima eleição. Esse é o grande desafio, na gestão pública, na administração, na relação com a comunidade, através das políticas de participação popular, de um orçamento participativo qualificado, até com os meios tecnológicos que a gente tem hoje. Eu acho que isso tem que ser considerado nessa questão da relação da geração de emprego e renda. Bom, nós temos uma opinião, esperamos que logo se conclua essa questão dos distritos, mas nós acreditamos que precisamos avançar ainda mais, garantir que as empresas que são nossas aqui do município fiquem aqui. Não tenho nada contra os municípios vizinhos, muito pelo contrário, que bom que eles também possam se desenvolver, mas nós estamos perdendo as nossas empresas aqui de Erechim para municípios próximos nossos. Por quê? Porque eles estão incentivando essas empresas a ir para lá. E nós não temos uma política desse tipo, né, que possa fazer com que as que estão aqui permaneçam, mas que outras venham aqui colaborar, gerar emprego, gerar renda, então abrir esse espaço. Nós temos também a questão aqui do turismo, Odi. Turismo, a cultura, a relação com a agricultura. Nós precisamos incentivar mais a agricultura, mas em vários sentidos. Quando falo agricultura, é na produção, na comercialização. Já ampliamos as feiras no período que a gente foi governo, né? As feiras estão praticamente abandonadas, né? Esse incentivo, a questão da merenda escolar, reduzimos o investimento na compra da agricultura familiar em praticamente, chegamos a comprar 100%, hoje estamos com 30%. Hoje. É inaceitável comprar das nossas agroindústrias aqui. E nós olhamos muito, infelizmente, a agricultura no sentido do número de pessoas que moram lá, infelizmente, né? Não pela importância na produção de alimentos. Então nós queremos olhar muito para isso, né? Reafirmando a agricultura como um papel importante na economia, junto com o turismo. Estamos trabalhando essa relação dos corredores do desenvolvimento, dentro disso o turismo, na relação com Aratiba, com Itá, com os demais municípios. Na questão então da segurança pública também, a gente tem dialogado muito no sentido de que das parcerias, olha que bonito o projeto Sentinela que nós temos aqui hoje em Erechim. Então o poder público ele não pode fazer sozinho tudo. Então estabelece parcerias e eu acho que isso é bonito, temos muitas entidades, pessoas, né, que podem colaborar, ajudar, mas falta muito esta relação do executivo. E para aqui encaminhando a questão também das necessidades, a gente inclusive é muito questionado enquanto vereador, porque apresenta isso, apresenta aquilo, porque não é teu papel, ou agora está apresentando porque é ano eleitoral. Só no ano passado, o vereador Waldo era presidente da Câmara, pode ajudar a lembrar, foram mais de 600 pedidos no ano passado, então não é só no ano eleitoral. Os vereadores estão ali, é muitos pedidos. Por que talvez tantos pedidos assim? Porque talvez o executivo não está conseguindo dar conta daquilo que é a necessidade da comunidade. E aí que eu falava, a gestão pública também precisa ser muito aperfeiçoada. E a comunidade, as pessoas, elas podem ajudar, desde que o executivo, né, o poder público dê essa alternativa e essa possibilidade. Então, nós defendemos muito isso. A comunidade tem que ajudar a governar o município. Então, vamos reafirmar isto enquanto partido, enquanto numa proposta que aqui já foi bem lembrado pelo vereador Oldra, que atenda às necessidades que a comunidade tem e que a gente tenha a compreensão que é aquilo que nós também defendemos. Então, por isso, reforçamos isso. Essa questão de programas de governo, de planos, de projetos, de olhar para o futuro, que a gente tem tido muita dificuldade de estabelecer, toda hora se comparando com Chapecó, com Concórdia, com Passo Fundo. Não é tão longe, as pessoas não falam outra língua, não têm outra formação, assim. E por que, digamos, as coisas lá dão mais certo? O que está vendo? O último deputado federal que nós elegemos por Erechim, acho que era até do próprio PT, foi em 1998. Né? Então, se fala muito qual é o norte de Erechim, qual é a vocação de Erechim. Presidente do partido, Alderi Oldra, obrigado por participar. O senhor fique à vontade, nós temos 2 minutos ainda. O que o senhor gostaria de dizer mais? Apenas dizer, né, hoje, o vereador Lucas, comunidade de Erechim, que nós com certeza estaremos formalizando, buscando
construir, né, um grupo de alianças onde a gente possa pensar nas pessoas, onde Erechim possa estar fazendo um trabalho para atender as necessidades, os anseios e aquilo que você diz, né, Udi, que a gente consiga desenvolver a cidade de Erechim, assim como outras cidades vizinhas e que são prósperas, talvez com mais ousadia, com mais planejamento, com dedicação, porque também é com trabalho que a gente consegue as coisas. A gente não pode sentar e esperar que as coisas caiam do céu. E nesse sentido, então, a gente vai estar construindo, com certeza, né, mesmo nós tendo o nosso candidato, o vereador Lucas, como pré-candidato, nós vamos buscar construir alianças, que a gente também, carreira solo é difícil, e a gente precisa de outras pessoas que também pensam da mesma forma, né, se preocupam com as pessoas, se preocupam com o bem da comunidade, e é nesse sentido, então, que a gente quer estar junto aí, nesse ano de eleições, com um grupo de pessoas que representam partidos, mas que se coloquem a serviço da comunidade e a serviço das pessoas. Acho que o que a gente mais percebe hoje é um pouco essa falta, muitas vezes, de humildade, né? De que nós somos servidores. Quem está no serviço público, nós somos eleitos, e quem está no serviço público também como servidor já diz, né? Estar a serviço, para servir. E a gente encontra tão poucas pessoas hoje, né, com esse intuito e com essa propensas, né, a estar a serviço das pessoas. E acho que é isso que a gente vai procurar, então, construir. O senhor presidente deixou 15 segundos para o senhor. Só reforçar o que já foi dito pelo presidente Oldra, vereador Oldra, né, nosso compromisso de continuar, como ele bem disse, não dizendo que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, mas juntos, ou com aqueles que pensam parecido, a gente de fato construir uma cidade melhor para todos, e esse é o nosso desafio, nosso compromisso, e estamos sempre à disposição. Obrigado pelo convite hoje, e quando precisar, continuaremos fazendo o debate tão importante para a cidade de Erechim. Eu agradeço as lideranças do PT aqui, nós aqui no painel estamos com o espaço aberto para continuar ouvindo quem pretende assumir Erechim a partir de 2021. Boa noite a todos, muito obrigado, até uma próxima. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.